Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos retomar a nossa série de exposição do livro de Apocalipse. Já fizemos toda a exposição do capítulo 1, versículo a versículo, e hoje nós vamos retomar, depois daquela série de 4 vídeos sobre verdades espirituais, a exposição do capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 7. Eu vou fazer a leitura desses versículos e você vai acompanhando aí, se você tiver uma Bíblia, é bom que você a tenha em mãos, para que a gente possa, então, entender o que é o livro de Apocalipse. Tudo bem? Vamos nessa? Pois bem, como já dito no vídeo introdutório dessa nossa jornada aqui em Apocalipse, de que Apocalipse não é um livro difícil. Na verdade, o próprio nome Apocalipse significa revelação, tirar o véu, desvendar, trazer a clareza daquilo que outrora não estava. Então, Apocalipse ele é uma explicação de toda a história da redenção, ele é uma síntese de toda a história da redenção, acrescentada da sua última parte, que é a glorificação. Sendo a glorificação a segunda vinda de Jesus Cristo, ressuscitando os mortos, né, fazendo o julgamento, o juízo final, enfim, vai contar a história da redenção em forma dos seus símbolos, né? Então há muitos símbolos em Apocalipse, então a história da redenção ela é contada na forma desses símbolos. Nós interpretamos Apocalipse, ou melhor, nós compreendemos Apocalipse à luz do gênero literário, que é assim que nós devemos ler qualquer texto, tá? O texto primeiro você compreende o texto e depois você traz o sentido do texto, entende o sentido que o autor deu ao texto, tá? Então aqui é repleto de figuras aí de pensamento e Apocalipse também só vai ser possível compreender se você tiver uma compreensão de toda a história da redenção anterior, desde Gênesis até aqui o início de Apocalipse. Se você não tiver compreensão do que é a história da redenção, desde a criação, desde a queda, desde a criação, queda, a redenção e a glorificação, se você não tiver essa ideia de toda essa história, você não compreenderá o livro de Apocalipse, tudo bem? Então, eu vou fazer a leitura aqui dos 6 primeiros versículos e depois eu vou explicando aqui. Bom, veja o que diz. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei o teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tá? Então, esse aqui são os 7 primeiros versículos. E vamos ao primeiro verso, tá? Então, aqui a gente diz, o primeiro versículo, tá? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, aqui é Jesus ordenando a João que escrevesse o que ele iria citar, tá? Então, João começa falando o que ele vê, começa a descrever o que ele vê, e aí um homem chama ele, ele olha, se vê Jesus Cristo. Agora, Jesus ordena para que ele escreva tudo aquilo que Jesus Cristo vai dizer a ele. E a primeira igreja, esse capítulo 2, são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, e nesse capítulo 2, a primeira igreja para a qual João vai escrever por ordem de Jesus Cristo é a igreja de Éfeso. E aí ele começa dizendo, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Mas o que são as estrelas? Nós já vimos no vídeo anterior que o versículo anterior, o último versículo do capítulo 1, vai responder essa pergunta. Ele diz assim, ó, e que anda no meio dos 7 candeeiros. Mas que são os candeeiros de ouro?
né? Então, esse que está dizendo, falando para João, ele tem na mão as 7 estrelas e ele anda no meio dos candeeiros de ouro. Vamos ler os versículos anteriores, o 20, que vai explicar o que são essas estrelas e esse candeeiro. Olha só o que diz 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, Jesus falando para João, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, são os pastores daquelas igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Então, o que Jesus está falando para João nesse primeiro versículo, nessa introdução à carta que será enviada à igreja de Éfeso? Olha, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então, aquele que conserva na mão, aquele que cuida, né? Aquele que cuida daquele que pastoreia a igreja, né? A igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo, mas Deus cuida desse que Deus escolheu para cuidar da igreja. Daí ele segue dizendo, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, Cristo anda no meio do seu povo. Tá? Então, o que Jesus está dizendo aqui para João? Que ele sustenta o povo dele e que ele anda no meio do povo dele. Tá? Então, os homens que estão lá são sustentados por Deus e que Deus, Jesus Cristo, né, o Deus Filho, ele anda no meio desse povo. Tá? Então, Deus anda no meio da sua igreja. E olha o que ele vai dizer assim, ó, conheço as tuas obras. Então, Jesus falando, olha, eu conheço as obras de vocês. Tanto o teu labor como a tua perseverança, tanto o teu trabalho quanto a tua labuta, né? Trabalho e labuta é a mesma coisa, né? Tanto o teu labor como a tua perseverança, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. Homens maus são aqueles que pervertem o evangelho. Então, a igreja de Éfeso não suportava esse tipo de homem. E a explicação vai estar logo em seguida. Ó. E que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, chegava gente lá na igreja de Éfeso se dizendo apóstolos com falsas doutrinas e a igreja de Éfeso colocava aqueles homens à prova, colocava a doutrina daqueles homens à prova, né? E percebia que não tinha nada a ver com o que Cristo houvera ensinado por meio de seus apóstolos, né? Por meio de seus discípulos. Então ele colocava à prova e percebia que aqueles homens eram falsos, eram mentirosos, né? Então eles tinham essa preocupação doutrinária. Então Jesus está falando que aquela igreja se preocupa com a doutrina. Ela tem um compromisso em que a doutrina não seja pervertida. E ele segue dizendo no 3 agora. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, vocês, igreja de Éfeso, suportaram perseguição por minha causa. Vocês não esmoreceram por conta disso. Vocês eram perseguidos, né? E a igreja no primeiro século ali há muita perseguição, e Apocalipse exatamente contando a vitória do evangelho. Vocês foram perseguidos, mas vai chegar a hora de que vocês vão vencer, de que Cristo, né, que já venceu por nós, vai fazer com que todo o caos, né, provocado por conta do pecado, seja trazido então à ordem. Então, vocês vão vencer, vai vir o tempo de paz, o tempo de bonança, o tempo de eterna tranquilidade. Então, vocês vão vencer. Então, vocês foram perseguidos e vocês não esmoreceram, vocês não se esmoreceram, vocês não se deixaram esmorecer. É isso que Cristo está falando aqui nesse versículo 3. No 4 diz assim, ó, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ora, Jesus Cristo começa elogiando, né? Traz o elogio para a igreja, uma igreja que perseverava na doutrina, uma igreja que não esmorecia em meio à perseguição. Essas são as qualidades da igreja de Éfeso. No entanto, Jesus começa a falar assim: ó, lembra-te, 4, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que isso aqui significa, né? O que é abandonar o primeiro amor? Veja, quando João escreve aqui, por ordem de Cristo, abandonaste o primeiro amor, isso aqui significa aquilo que vem em primeiro lugar. Se nós olharmos para toda a Bíblia Sagrada, o que deve vir em primeiro lugar? Vamos começar olhando lá para Gênesis. Deus estabelece ali as esferas de relacionamento, né? A primeira delas qual é? Relacionamento com Ele, né? Relacione-se primeiro comigo. Depois, Deus formou Eva, relacione-se com Eva. Depois, gerenciem a criação nesta ordem, né? E na queda a gente percebe que essa ordem é invertida. Então, quando essa ordem é invertida, o primeiro amor é abandonado. Isso nos explica que nem sempre uma igreja que persevera na doutrina, que tem preocupação na doutrina,
tem essa ordem como prioridade, né? Olha para os 10 mandamentos. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, a gente vai ver essa bipartição dos 10 mandamentos. A primeira parte diz respeito ao relacionamento do homem para com Deus. A segunda parte do homem para com o próximo, né? Então, mais uma vez, o que vem primeiro? Deus. Olhem agora para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, toda a primeira parte apontando para o relacionamento com Deus. A segunda, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Somente depois começa então o relacionamento do homem com o próximo. Então essa é a ordem estabelecida por Deus. Então o que que é abandonar o primeiro amor? É você inverter essa ordem, né? Você inverter essa ordem. Então a igreja de Éfeso estava invertendo essa ordem. E aí Jesus manda lembrar, ó, lembra quando vocês começaram a inverter essa ordem. E aí ele vai dizer no 5 assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra quando vocês inverteram essa ordem. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta a colocar-me em primeiro lugar. É isso que está sendo dito aqui para a igreja de Éfeso. E se não, venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, né? Caso não te arrependas. Então Deus está chamando a igreja o quê? Ao arrependimento. Lembra do que deve vir em primeiro lugar. Então, nem sempre uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja que persevera no ensino, é uma igreja que tem Deus em primeiro lugar. Você pode muito bem, usando todas as regras gramaticais, as regras de exegese, de hermenêutica, de leitura, de literatura, enfim, você pode ter todas as ferramentas para produzir uma boa doutrina. Mas se essa boa doutrina ela não é precedida de oração, de joelho no chão, de relacionamento com Deus, você pode sim ter uma boa doutrina e não ter Deus em primeiro lugar. Você pode olhar para a doutrina, abrir a Bíblia Sagrada, pregar uma boa doutrina, não permitir que falsos mestres que produzem falsos ensinos adentrem no meio da igreja, mas você pode estar fazendo isso sem antes entender que o que deve em primeiro lugar é o relacionamento com Deus, né? Então, doutrina não pode estar dissociada do relacionamento com Deus, que é a oração, é o falar com Deus, né? O se envolver com Deus, é ter esse tipo de relacionamento íntimo com Deus, né? Então, percebe-se que uma igreja que é boa doutrinariamente, ela pode perfeitamente não ter Deus em primeiro lugar em muitas coisas. Então, é isso que Jesus Cristo está alertando para a igreja de Éfeso e pedindo, olha, se arrependam, né? Se arrependam, né? Ele diz aqui no 6, ó, tens contudo, ó, ele faz um contraste no versículo anterior em relação à primazia que não tem sido Deus, para voltar ao primeiro amor, e aí no versículo 6 ele vai fazer um contraste no versículo 5, ó, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, ou seja, Deus odeia, né? E Deus tem padrão do ódio, Deus é o padrão do ódio. Não podemos pensar que o ódio de Deus é como o meu ódio, como o ódio humano, né? O ódio de Deus é o ódio padrão. E aí ele está dizendo, Jesus Cristo está dizendo para a igreja de Éfeso, olha, vocês têm favor de vocês, que vocês odeiam a obra dos nicolaítas. A obra dos nicolaítas era a perversão, né? Era a perversão do evangelho, né? É aquilo que era a completa aí, manipulação, a completa perversão, realmente, acho que essa é a palavra que se encaixa mais aqui, a perversão do evangelho. Ou seja, era uma doutrina que estava maculando a sã doutrina, entendeu? Então, essas eram as obras do Nicolaítas. Claro que tem muito mais aqui, mas o nosso vídeo não tem o objetivo de se aprofundar nisso, né? Talvez isso em uma outra oportunidade, né? A gente pegar textos específicos e nos aprofundarmos um pouco mais, tá? Então, Jesus está dizendo para aquela igreja, olha, vocês odeiam a obra deles, né? A obra deles são mentirosos, né? São imorais, né? Os nicolaítas. E eu também odeio os nicolaítas por conta da obra deles. Então, Deus falando também que odeia. E isso conta a favor da igreja. E aí o 7 ele vai fechar dizendo o seguinte, olha, Jesus falando para a igreja de Éfeso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A gente sempre ouve falar da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Lá no início. Mas aqui, ó, Jesus está falando da árvore da vida, né? Que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida estava lá em Gênesis, né? Ela não foi proibida de ser comida, né? O único fruto que foi proibido de ser comido foi a da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava lá, né? Então o Apocalipse está retomando,
né? Essa árvore lá de Gênesis. Então perceba que para entender Apocalipse, há sim essa necessidade de que nós entendamos toda a Bíblia, de que nós olhemos para toda a santa letra, né? Para toda a sagrada escritura, tá? Então essa foi essa breve exposição desses versículos, né? Desses 7 primeiros versículos do capítulo 2 do livro de Apocalipse. No nosso próximo vídeo, a gente vai fazer ali a exposição dos próximos versículos desse capítulo 2, até que nós, então, concluímos. Na verdade, a gente vai fazer a exposição desse capítulo 2 por igreja, né? Agora foi a primeira igreja, a primeira carta à igreja de Éfeso, depois vem a igreja de Esmirna, né? Depois a igreja de Pérgamo e assim por diante. Então, a gente vai fechar esse capítulo 2 fazendo dessa forma, né? Falando das cartas que Jesus mandou João escrever, e no capítulo 3 também vai ter, também são as cartas escritas ainda, vai dar continuidade às outras igrejas, como no capítulo 3, por exemplo, vai ter a igreja de Sardes, tá bom? A gente vai dar continuidade nisso, tá bom? Então, se você gostou aí, curte, comenta, compartilha, tá? Você pode também ajudar no crescimento desse canal se tornando membro. Ao se tornar membro, tem cursos aqui específicos para membros. Eu estou preparando um curso específico que é os atributos de Deus. Deixa eu ver se o livro está aqui. Aqui, tá? Trabalhar esse livro aqui, tá? O A.W. Pink, tá bom? Então, eu vou trabalhar o curso Os Atributos de Deus, baseado neste livro aqui, que é muito bom, tá? Então, você pode ajudar no crescimento desse canal se tornando membro e dessa forma você vai ter muito material aí, muito conteúdo à tua disposição para que você possa, então, mergulhar no aprendizado da Sagrada Letra. Se você é cristão, você tem a obrigação, tá? A obrigação, o comprometimento de se debruçar no entendimento da Bíblia Sagrada. Tudo bem? Então não é uma opção, né? Não são os pastores, os presbíteros, os diáconos, né? Os oficiais da igreja que têm a obrigação de se debruçar no texto bíblico para que eles possam então, servir a igreja da melhor forma. Não. Se você é cristão, você também tem a obrigação de entender isso aqui, de ler isso aqui, de buscar isso aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha para que esse vídeo possa aí, alcançar mais pessoas, tá bom? Se inscreve no canal, se torna membro, ajuda no crescimento dele, tá? Então, mais uma vez, são 2 vídeos por semana em relação à exposição de Apocalipse, tá bem? Essa semana foi um pouco corrido, por isso eu trouxe apenas um vídeo, mas a partir da semana que vem serão 2 vídeos publicados aqui no canal, até a gente concluir aí a exposição de Apocalipse, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não irá acontecer.